quando a gente pega esse caso, igual aconteceu com essa menina, que, que teve essa fatalidade ali, né? Morreu com três pessoas, né, atacando ela lá do esporte radical, e os três mal tiveram remorso, pelo menos nas entrevistas ali, sobre a morte dela, e principalmente, né, o que eu vou comentar é sobre a reação desses caras, né? Falando esse bando de nojeira, de abusar do corpo da menina e mais um monte de coisa, cara. É um negócio assim bizarro, né? É um negócio demoníaco mesmo. E eu vejo, cara, que a quantidade de nego fracassado que a gente tem online é absurda. É absurda. E quando eu digo que uma pessoa é fracassada, eu não tô me referindo, tá? Pra mim, quando eu digo que um cara é fracassado, eu não me refiro à condição financeira do cara, eu não me refiro do cara não ser famoso, eu não me refiro. Não é nada disso, cara, porque pra mim essas coisas são normais, cara. Se você que tá me escutando aí, você tá numa fase ruim, você não tá ganhando uma grana legal, você tá passando por um problema, você tá passando por um divórcio, você tomou um pé na bunda, você teve que vender seu carro, teve que vender sua casa, você tá cheio de dívida, cara, tudo isso é normal, tudo isso a gente passa por essas coisas mesmo, a vida é difícil, cara. Então as coisas acontecem, às vezes você tava num relacionamento super estável, acabou acontecendo, tomou um divórcio e vai ter que rachar e não sabe o que você vai fazer para pagar. Às vezes você, pô, perdeu o emprego, você fez uma burrada financeira, foi tentar fazer um investimento, caiu num golpe, não sei. Essas coisas você tem que tomar cuidado, mas elas acontecem às vezes, cara. A gente tem que ter essa noção, essa humildade. Só que isso acontece. E é a sua postura perante a vida que, na minha opinião, te coloca como uma pessoa que não é fracassada. É como alguém que está tentando, alguém que está buscando e que vai ter algum sucesso, que vai progredir na própria vida, que está lutando pelo seu próprio progresso, que está buscando seus hobbies, que está buscando seu trabalho, está buscando sua profissão, que está buscando seu dinheiro, que está buscando sua espiritualidade, está buscando os seus contatos, seus relacionamentos. Agora, o que eu vejo desses caras é que são caras que são realmente fracassados. São caras que absorveram um discurso pessimista ao extremo e que não querem fazer nada. Os caras só querem reclamar, velho. Os caras reclamam dia e noite. É só reclamação, reclamação, reclamação. E a forma deles lidarem com a frustração é distorcendo cada vez mais a realidade como uma coisa impossível, porque para esses caras eles colocam de um jeito como se fosse impossível eles terem qualquer nível de sucesso. Ou como se a não ser que eles fossem os caras mais bilionários do mundo, não serviria isso pra eles. O que é uma grande da mentira, cara. Eu confesso, eu concordo que é difícil você progredir no nosso país, que é difícil você conseguir o seu espaço, mas não é uma coisa impossível. E os passos que você dá aqui vão influenciar muito a sua vida. Pô, se você está ganhando um salário mínimo, você passa a ganhar um salário mínimo mais 20%, salário mínimo mais 50%, dois salários mínimos, não ia fazer uma diferença absurda aí na sua vida? E eleva isso para a escala do momento que você esteja, né? Seja você, sei lá, ganhando um salário como estagiário, fazendo freelance, ou você estando ganhando 50 conto aí numa puta de uma empresa, com um negócio particular, não interessa. Estou querendo dizer que os seus passos na sua vida te fazem muito bem, certo? Só que para esses caras, eles não conseguem se colocar com um mínimo de vontade, de esforço, de progresso para nada, não só para trabalho, mas para trabalho, para relacionamentos, para amizades, para a própria personalidade deles, para os seus próprios hobbies, para sua própria inteligência. Os caras não querem fazer nada, eles só querem ficar reclamando e chocando. Porque uma coisa que eu percebo muito dessas personalidades distorcidas, desses caras que se absorveram num discurso pessimista, que eles normalmente têm até esse tom meio de adolescente. Você vai conversar com o cara, às vezes o cara tem 25, 30, 35 anos. Mas ele fica falando do mundo que nem aquelas séries dramáticas de adolescente, tipo, sei lá, Eufória, sei lá, essas porra dessas séries ali que é sempre num tom depressivo, porque nós vivemos em um mundo em que a noite ilumina e não sei o que, e as pessoas que sua, é sempre o cara não consegue ter uma postura de homem de encarar a realidade mais crua e de viver a vida dele, e de buscar pelas coisas que ele quer, e de batalhar pelas coisas que ele está interessado. Então ele vai se absorvendo nesse discurso cada vez mais pessimista, cada vez mais nada importa, porque eu estou fadado. E a forma dele lidar muitas vezes com essas coisas é extravasando esse ódio que ele tem na vida, e que na maioria das vezes é de si mesmo, apontando e chocando a sociedade com coisas terríveis através do anonimato, certo? Então o que ele faz? Ele usa a possibilidade do anonimato na internet para atacar os outros, ou para ofender as pessoas, ou para criar alguma discórdia ou algum choque no coletivo que faça ele ser execrado. É onde eles vêm com esse tipo de comentário, de abusar o corpo da menina depois que ela já faleceu, esse tipo de nojeira que é ridículo. Isso só reflete o quão fracassado esse cara realmente tá, porque esse é realmente fracassado, cara. Esse é realmente fracassado, porque esse é o cara que ele não tá numa situação ruim. Que nem eu falei pra vocês, cara, eu acredito que a quantidade das suas falhas em certo momento não significa muita coisa, cara.
Muitas vezes a vida não tem. Eu pego esses codes aí na internet, eles vêm com um discurso de que a vida é como se fosse uma escadinha, você tá ganhando 500, depois você vai ganhar R$ 1.000, depois você vai ganhar 2.000, 3.000, 10.000, 20.000. E a vida não funciona assim, cara. A vida não é uma escadinha perfeita, as coisas acontecem, né? Às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, às vezes você tá namorando com a menina que você gostava muito, do nada você tá solteira, e do nada você tá saindo com 10, aí do nada você não tá saindo com ninguém, aí do nada você tá ganhando muito dinheiro, abriu uma empresa, essa empresa faliu, a vida vai acontecendo. Então, a falha atual não significa uma falha futura, não significa uma falta de sucesso depois, desde que, claro, você tenha uma boa cabeça, você esteja fazendo o possível, né, para você conseguir lutar direito com as armas que você tem. Agora, essa característica de personalidade, dos caras ficarem se colocando sempre como uma vítima, até numa situação em que a moça faleceu, uma moça que eles nem conhecem, que eles nunca viram na vida, eles vão colocar como se ela fosse a carrasca deles, né? Porque essa menina aí com certeza ferrou a cabeça de muito cara bonzinho, não sei o que. Cara, é ridículo, cara. É um absurdo, velho. É um absurdo. Esses caras criam um discurso de vítima até onde não tem. Isso só reflete o quanto que eles são sem empatia para não conseguir simplesmente falar, nossa, que pena, fazer uma oração. Se o cara não tem uma religião, não tem uma espiritualidade, que ele simplesmente ignorasse, né? Que ele fosse humano, pelo menos. Se ele não consegue nem ser humano, que ele simplesmente fosse neutro. Mas nem isso o cara consegue, velho. O cara tem que tentar distorcer e falar alguma brutalidade para demonstrar o quão pessoa ruim, quão terrível, quão fracassado que ele é. Isso só mostra o tanto que a gente tem caras terríveis, complicadíssimos à nossa volta. É por isso que eu falo. Aqui nesse conteúdo eu já falei, eu já devo ter falado, se não falei, eu falo pela primeira vez. Se você está lutando na sua rotina, na sua vida, pelas coisas que você quer, pelos seus hobbies, pelas suas vontades, pela sua própria espiritualidade, pelo seu intelecto, pelos itens que você quer, pô, você está trabalhando, comprando as suas coisas, buscando o que você quer, buscando a sua profissão, independente da fase que você tá, cara. Eu te digo, você fica esperto, você reza, você vigia seus pensamentos, a sua energia, porque a parada não é fácil. Esses caras são muito invejosos e o nível de ódio que eles têm de si mesmo e do próprio discurso e da realidade e da falta de sucesso, a falta de vontade que eles têm de progredir, eles convertem tudo isso para ficar tentando te sugar ou te vampirizar ou energeticamente ficar ali, ó, só invejando e anonimamente muitas vezes te atacando. Então fica a dica aí, cara, se vigia seus pensamentos, faz a sua oração pessoal, sacou? E bola pra frente, irmão. É isso.